Olá, amigos! Vocês querem ouvir um fato incrível? Os especialistas acreditam que os templos do mundo antigo, como as antigas pirâmides de Gizé, Stonehenge na Inglaterra, Chichén Itzá no México, eles também serviram como relógios astronômicos ou calendários, onde eles podiam marcar os solstícios de inverno ou verão e até mesmo prever um eclipse da lua ou do sol. A Bíblia também fala sobre um templo antigo que também está relacionado com uma grande data na história. Fique conosco, vamos falar a respeito nesta apresentação de Apocalipse agora. Conforme o pastor Ross mencionou, o estudo desta noite é chamado de limpeza do santuário. Vamos falar sobre o templo na Bíblia. O templo que está no mundo hoje. Fala um pouco sobre se o templo judaico algum dia será reconstruído e se Deus tem um templo no céu. Agora, quando falamos sobre o templo, você pode estar pensando o que o mundo nesse assunto tem a ver com o livro do Apocalipse. Você pode ler no livro do Apocalipse que nos diz que no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O livro de Apocalipse é definido no contexto de um templo, em particular, o templo que você encontra na Bíblia. É muito importante entender esse assunto, porque conforme você passa pelas Escrituras, você descobre que o templo judaico aparece repetidamente na profecia. Eu tenho apenas uma pequena lista aqui que eu posso compartilhar com você. Se você olhar, por exemplo, Isaías capítulo 6, ele tem uma visão. Ele vê Deus em seu trono no templo do céu, com os 2 anjos à direita e à esquerda, chamados querubins. E eles estão clamando, Santo, Santo, Santo. Então, você vai para Ezequiel, capítulo 40, verso 41. O templo é mencionado repetidamente. Não somente lá, você encontra em Apocalipse, você pode encontrar referência dos castiçais que estavam no templo, o altar do sacrifício no templo, isso é Apocalipse 6, verso 9. O altar de incenso, Apocalipse 8, verso 3. É mencionado 4 vezes ali. A Arca da Aliança, que era o recipiente para os 10 mandamentos, está em Apocalipse 11, verso 19. Está em Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Abacuque, Ageu, Zacarias e o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. E Jesus fala sobre isso durante o seu ministério. Esse provavelmente é um dos assuntos mais negligenciados sobre o que os cristãos estão ouvindo. E está em toda a Bíblia. E da mesma forma que alguns desses templos antigos foram projetados, eles não eram apenas para manter o sol longe deles, ou, para abrigar um local de culto. Havia algo em seu projeto que tinha muita sofisticação e significado. Bem, nada poderia ser mais verdadeiro do que o templo hebreu. Vamos descobrir um pouco mais à medida que nos aprofundarmos no estudo. Agora, você se lembra quando o Senhor primeiro tirou o povo do Egito e eles atravessaram o Mar Vermelho? Ele não os conduziu até a Terra Prometida. Ele os levou para o sul, para longe da Terra Prometida, para o Monte Horebe. E lá, é claro que Moisés recebe os 10 mandamentos, mas lá ele esteve na montanha 40 dias e 40 noites, e todo esse tempo na montanha não foi só para que Deus pudesse escrever os 10 mandamentos. Enquanto ele estava lá em cima na montanha, Deus deu a Moisés instruções muito específicas sobre como construir um santuário. Este seria um edifício muito original. E a Bíblia nos diz, teu caminho, ó Deus, está no santuário. A maneira como Deus salva as pessoas está nessa antiga estrutura hebraica. Também nos fala sobre Cristo. Você se lembra quando Jesus estava no templo judaico e os líderes religiosos estavam debatendo com ele? Ele disse, destruirei este templo e em 3 dias o levantarei. Eles disseram, levou 46 anos para nós construirmos esse templo. Como você vai levantar em 3 dias? Mas ele não estava falando do templo físico. Ele estava falando sobre o seu corpo. A igreja é chamada de templo de Deus. Essa estrutura antiga nos ensina sobre a igreja, sobre o nosso corpo físico, sobre o plano da salvação e nos ensina sobre profecia, como descobriremos mais essa noite. Agora, apenas para dar uma introdução, eu tenho uma foto aqui na tela. Esta é uma espécie de vista aérea do primeiro templo. Agora, na Bíblia, no Antigo Testamento, há realmente 3 templos. Temos o templo que Moisés construiu, era um templo portátil, como o que você vê aqui, que eles carregavam consigo enquanto vagavam pelo deserto.
Então, quando se estabeleceram na Terra Prometida, Davi acumulou uma enorme quantidade de ouro e prata e ajudou seu filho a construir esse belo templo, às vezes chamado de Templo de Salomão. E levou cerca de 400 anos. Este foi destruído, como mencionamos no estudo sobre o rei Nabucodonosor, e depois que eles voltaram do cativeiro babilônico sob a liderança de Esdras e Neemias, eles então construíram um terceiro templo, que mais tarde foi reformado por Herodes o Grande. Ele era um construtor muito apaixonado, um rei asmoneu, mas ele também era um homem muito mau. Foi aquele que matou os bebês em Belém, mas ele adorava construir. E ele remodelou o templo para que fosse uma das maravilhas do mundo durante o período romano. Era o templo judaico até ser destruído em 70 depois de Cristo. E muitos estão se perguntando, esse templo será reconstruído novamente? Estamos nos adiantando, eu vou chegar ainda aí. Então, apenas olhando para essa foto no primeiro tabernáculo, passando para o deserto. Ok, Doug, respira. Amigos, vocês têm que me ajudar essa noite. Eu preciso que você ouça rápido, porque eu vou falar rápido. Então, depois desse programa acabar, eu espero que você tenha um programa de computador para que você possa desacelerar o sermão e ouvir novamente, pois eu tenho que cobrir muitas informações e quero que fique bem claro. O templo tinha uma entrada. Há um caminho para a salvação. Jesus disse, eu sou a porta. Quem vier por cima do muro é um bandido, é um ladrão. Jesus é a porta. Havia uma porta. A primeira coisa que você via quando entrava era um altar para sacrificar cordeiros. Jesus é o cordeiro. Aquele que oferecia o sacrifício era o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Então você ia para o altar, lá é um símbolo da cruz. A próxima coisa é que você viria para o altar de água, a pia de água que representa Jesus, que também é a nossa água viva. E depois de você aceitar a Cristo, então aceitamos o sangue do Cordeiro, e então vamos para a água, os filhos de Israel. Eles sacrificavam o Cordeiro Pascal, e então atravessaram o Mar Vermelho. Você pode ler em 1 Coríntios capítulo 10. Paulo disse que o plano de salvação é como os filhos de Israel fizeram. Eles foram batizados no fogo e na água. Jesus disse, a menos que você nasça da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Era preciso passar pelo fogo e pelas águas antes de ir à presença de Deus. Devemos nascer da água e do fogo. A água representa a nossa escolha, o batismo. O fogo é a escolha de Deus, seu Espírito. Então, passamos juntos para a próxima área. Uma vez que você chegou aqui, e aqui novamente é apenas um desenho do artista, do altar e do trabalho. Então, uma vez que você entrava no templo principal, o primeiro compartimento era chamado de lugar santo. Lá você tinha um castiçal de 7 lâmpadas. Você sabe que em Apocalipse capítulo 1, Jesus aparece pela primeira vez nesta sala, no santuário, entre os 7 castiçais, não num templo terreno, mas em um templo celestial. E Jesus é a luz do mundo, mas não somente Jesus é a luz do mundo. Ele disse para a igreja, você deve refletir a minha luz, você é a luz do mundo. Não ponha a sua luz debaixo de um arbusto. Falando nisso, as paredes do templo eram douradas e assim refletiam a luz. Então, do lado oposto, havia uma mesa chamada de Mesa dos Pães da Proposição, e havia 12 pães. Jesus é o pão da vida, e isso representa a palavra de Deus. Então, diretamente na frente do véu, há apenas 3 artigos de mobília nesta sala, mas todos estão cheios de significado. Era o altar de incenso. Eles entravam, eles tinham brasas lá, eles tiravam as brasas do altar no pátio, traziam para dentro, e eles a colocavam lá, e eles colocam um belo incenso, algum óleo de incenso ou mirra, que então representavam as orações do povo de Deus que flutuaria sobre este véu. Este altar, no caso, estava na frente de um véu que separava o último compartimento que representava a presença de Deus. E era onde estava a Arca da Aliança. Mas voltando aos 3 artigos de mobília nesta sala, todos eles representam Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede em nossas orações. E temos 3 artigos de mobília, e são 3 pessoas na divindade. Há 3 disciplinas na vida cristã, que são Bíblia, oração, testemunho fazendo a sua luz brilhar. A lâmpada faz a sua luz brilhar. O altar de incenso, oração. A mesa do pão da proposição, a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Essas são as 3 armas secretas para o sucesso na vida cristã. Mostre-me um cristão desviado, e eu mostrarei alguém que está negligenciando uma dessas 3 coisas. Ou não estão gastando tempo na palavra, ou gastando tempo de joelhos, ou não estão expondo a sua fé.
Se você não faz essas coisas, você não pode florescer como um cristão. Então você vai para o interior do santuário. O Santo dos Santos era chamado. Há uma coisa aí. Este era o lugar mais sagrado do mundo judaico. E era onde estava a Arca da Aliança. E como alguém na nossa entrevista na rua disse que não era algo para conter as escrituras bem, sim, as escrituras foram escritas pelo dedo de Deus. Do lado de fora da arca, você pode ver nessa foto que há um pergaminho encostado. Estas eram as ordenanças e as leis cerimoniais. Elas foram colocadas numa bolsa do lado de fora da arca. Dentro da arca tem os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. A palavra de Deus, a lei de Deus escrita na pedra. Todos gostariam de encontrar a caixa dourada, mas o que era realmente importante eram as pedras na caixa. E se você quer saber o que está nas pedras na caixa, você tem na sua Bíblia, em Êxodos 20 e Deuteronômio capítulo 5. Esses são os 10 mandamentos, a palavra sagrada de Deus. Então, o topo da arca onde os 2 anjos estão, a glória do Shekinah apareceria para Moisés e Arão no dia da expiação. Sempre que Moisés entrava, Deus se comunicava, representava a presença de Deus. Portanto, essa é uma imagem em miniatura de um templo real que Deus tem no céu. E aprendemos sobre o plano da salvação a partir desse templo. Agora nós vamos, antes de entrarmos em nossas perguntas, nós gostamos sempre de começar com um estudo, eu deveria dizer a história da Bíblia. Muitos de vocês se lembram quando Jesus ele fez isso 2 vezes, uma vez no início e a outra no final do seu ministério. Ele estava em Jerusalém, ele entrou no templo, e ele ficou muito ofendido com o que viu, porque esse lugar, que era para ser uma casa de oração, eles agora estavam vendendo sacrifícios, e os sacerdotes e os vendedores estavam discutindo com os adoradores sobre preço. Eles tinham que trocar seu dinheiro pela moeda do templo, e eles fizeram isso a preços muito inflacionados. Eles estavam discutindo e debatendo, e você podia ouvir os mugidos dos bois, o arrulhar das pombas e o sangramento das ovelhas. E era bizarro, era como uma cacofonia de confusão. E Jesus entrou lá, ele viu a bagunça, ele ouviu o barulho, sentiu o fedor. E ele se aproximou e pegou algumas cordas que provavelmente costumavam usar para amarrar as ovelhas. E ele disse, tirem essas coisas daqui, pois ele fez um chicote com as cordas. Levem essas coisas daqui. A casa de meu pai é para ser um local de oração, mas virou um covil de ladrões. E ele expulsou todos eles do templo. É interessante que ele fez isso 2 vezes durante seu ministério. E na ocasião, ele disse, a casa de meu pai, casa de meu pai. Mas no final do seu ministério, a última vez que ele saiu do templo, ele disse, eis que tua casa te deixou desolado. Sua fala mudou. Em algum lugar do caminho, ele mudou e disse, da casa de meu pai para tua casa. Porque eles, como nação, estavam rejeitando Jesus. O propósito daquele templo, naquela altura, era atingir a sua conclusão. Então, vamos entrar na nossa lição agora, e eu acho que isso fará mais sentido à medida que desenrolarmos ao longo do caminho. Primeira pergunta. Começamos estudando a profecia mais longa que nos fala sobre quando o santuário é purificado. Acabamos de ver Jesus purificando o santuário no Novo Testamento. Há uma profecia no Antigo Testamento. Vá para Daniel capítulo 8. Agora eu vou ler um pouco. Daniel capítulo 8. E aqui nessa profecia, o profeta fala sobre um grande dia de julgamento e o santuário sendo purificado. Então eu vou começar com o verso 3, ou no final do verso 2, eu acho. E vi na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro, acho que é uma ovelha macho, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se de sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, de repente, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E eu o vi atacar furiosamente o carneiro, enfurecido contra ele, e feriu-o, quebrando-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés.
Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão, e o bode se engrandeceu sobremaneira. Mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes. Isso é interessante. 4 chifres. Para os 4 ventos. E de um daqueles 4 chifres, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra, e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão. Esse é o plano da salvação. E lançou a verdade por terra. Tudo bem. Então nós falamos sobre esse bode, esse carneiro. Eles representam reinos. E nos diz que o carneiro, ele vem e depois o bode o destrói. O chifre principal do bode se quebra, 4 chifres sobem. Um broto sai de um desses chifres que forma um grande reino. E começa a guerra contra Deus e lança a verdade por terra. Então a questão neste estudo é, o que está acontecendo quando ele lança a verdade no chão? E diz, depois ouvi um santo, um anjo, que falava, e disse outro santo, aquele que falava. Até quando? Agora os anjos estão fazendo uma pergunta sobre uma profecia de tempo a respeito das nações. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Agora Jesus fala sobre a abominação da desolação, da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. Aqui está o resumo do que estamos estudando até agora. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ok, eu li bastante. Mas agora eu queria que você pegasse o cenário. Se você não entendeu tudo, não se preocupe, vamos voltar e explicar conforme prosseguimos. Daniel teve uma visão incrível, na qual ele vê um carneiro com 2 chifres. Quem esse carneiro representa? Bem, o anjo volta e ele explica. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Você tem 2 chifres, mas um acaba ficando mais alto porque ele começou como um reino da Medo-Pérsia, eles seriam uma dupla confederação. Mas os medos, foram absorvidos pelos persas e a história de fato o registra principalmente agora como o Império Persa. Então, este é o Império Persa, que era o Império Medo-Persa, que seguiria o Império Babilônico. Nessa visão, em Daniel capítulo 8, ele não fala mais sobre a Babilônia. Babilônia caiu no capítulo 6. Então, agora ele está falando sobre o próximo reino. E o próximo, o seguinte, e vamos alcançá-los. Em seguida, Daniel viu uma cabra com um grande chifre entre os olhos. O que isso significa? Bem, deixe-me fazer uma pausa aqui por um momento e falar sobre essas feras. Essas feras representam reinos diferentes, poderes diferentes. Se eu perguntasse ao nosso público no estúdio aqui, se eu disser uma águia, em que país você pensa? Claro, Estados Unidos. Se você pensa no leão, Grã-Bretanha, certo? Se você pensa no urso, no russos, na Rússia. Se você pensar num dragão, China. Até mesmo hoje, temos animais, e até os estados têm seus diferentes animais. E hoje pensamos em animais associados com os países, eles meio que conseguiram seu logotipo animal. Bem, na profecia bíblica, essas feras diferentes representavam diferentes poderes e reinos. E os chifres, tenham em mente, o povo judeu, eles eram uma nação de pastores. E por isso conheciam muito bem as ovelhas e os cabritos. Jesus conta parábolas sobre as ovelhas e os cabritos sendo separados em Mateus 25. E então, Daniel deu essa visão de uma forma que seu povo poderia entender esses diferentes poderes. É dado um símbolo apocalíptico para protegê-lo, porque ele fala sobre a destruição do Império Persa e mais tarde quanto à destruição do Império Grego. Então ele muda para Roma, mas eu estou avançando novamente. Em seguida, Daniel viu uma cabra com um grande chifre entre os olhos. O que isso significa? Bem, isso nos diz que esta cabra, que destrói o reino da Medo-Pérsia, a história deixa isso bem claro. O bode bruto é o rei da Grécia. Temos que adivinhar ou a Bíblia nos diz o que essas coisas significam? O bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quem é? Esse rei grego, macedônico, que conquistou com tanta velocidade, ele é
conhecido em grande parte do mundo como Alexandre o Grande. É um rei muito jovem, ele começou com 18 anos de idade. E em apenas 11 anos, ele marchou com seu exército 20 mil quilômetros. E ele conquista a Pérsia e o Egito e muitos dos grandes reinos daquela época, e ele fez isso rapidamente. E diz que ele cresceu muito. Alexandre, quando viajava, ele não levava só o exército, ele levava também um grande número de exércitos, cientistas, filósofos, linguistas, porque ele estava espalhando a cultura grega, que eles acreditavam ser superior. E você pode até ver que, ainda hoje, eles podem encontrar algumas moedas gregas antigas que têm a imagem de Alexandre. Ele era aquele primeiro chifre grande que foi usado para matar o carneiro. Alexandre veio contra os persas e, embora estivesse em grande desvantagem numérica, era um general tão brilhante e corajoso que eles não tinham poder para enfrentá-lo. Ele apenas seguia em frente e o seu exército ia atrás. Mas diz, aquele sendo quebrado. Alexandre conquistava o mundo, mas ele não podia conquistar a si mesmo. E eles não têm certeza se foi envenenamento, ou malária, ou álcool que fez isso, mas depois de um banquete, uma noite, ele ficou com febre e morreu depois disso. Eu acho que eu mencionei anteriormente que quando seus generais perguntaram a ele quem iria ficar no seu lugar, ele disse o mais forte, porque ele não tinha um filho com a idade suficiente para governar. Agora esse sendo quebrado, quando ele morreu, diz, considerando que a força se levantou para isso, 4 reinos se levantarão desta nação. A história é muito clara sobre isso. O Império de Alexandre só se espalhou pela Índia, Macedônia, Egito, mas quando ele morreu, ele dividiu seu império entre 4 generais principais, Cassiano, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E essas foram as divisões, assim como a profecia disse, que no lugar daquele único chifre, 4 chifres surgiriam. Diz, então um chifre pequeno brota de um dos 4 chifres? Então, de uma divisão, eu vou voltar um slide aqui. Você vê uma divisão do reino Cassiano, ele acabou tomando todo o território de Roma, e daí brota outro reino que começa a surgir. Bem, quando você lê na Bíblia, quem estava governando depois dos gregos? Cláudio César ordenou que todos os judeus saíssem de Roma. Roma é o poder que estava governando. Eles são aqueles que tiveram que conseguir autorização de Roma para executar Jesus. Então você tem este grande bode do reino grego. O chifre médio quebra, o chifre pequeno principal quebra. 4 chifres surgem, mas são as 4 divisões. Mas de um deles, o Império Romano começa a surgir e acaba ficando maior que os outros 3. E supera todos os outros. E é exatamente isso que acontece na história. Até hoje, na arquitetura, chamamos isso de greco-romana, porque os romanos, cresceram dos gregos. Eles adotaram e absorveram vários de seus deuses. E eles adotaram um pouco de sua cultura e até mesmo seu governo. E diz, neste chifre, este pequeno chifre, onde os olhos como os olhos de um homem, agora isso está em Daniel 7, mas está falando do mesmo chifre pequeno. Seus olhos são como os olhos de um homem e uma boca que falava grandes coisas ou coisas blasfemas, o qual seria diferente dos primeiros. E é desse chifre que vem o poder do anticristo. Agora, quero fazer uma pausa. Quando estamos falando sobre as bestas aqui em Daniel, ainda não lemos o capítulo 7, mas o capítulo 7 tem um leão, um urso, um leopardo, uma besta estranha, e acabamos de ler sobre o carneiro, uma cabra. Então chegamos ao Apocalipse, e fala sobre a besta fera, que é um conglomerado dessas bestas, e nos diz que ele é quem impõe a marca da besta. Não estamos falando de algum monstro saindo do chão. O que estamos falando é que vai ser um poder, que vai ter uma influência sobre o mundo. Agora cresce fora de Roma e se espalha. Vamos chegar aí, de fato, esta semana. Nós estaremos falando sobre a besta e a marca da besta. Então, por favor, sintonize nesses programas. Então foi dito a Daniel que este chifre pequeno iria contaminar o santuário. Quanto tempo até que fosse limpo? Então lemos isso, ele disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Limpo de quê?
para que o poder da besta lançasse a verdade por terra, interferiria com o sacrifício diário, ou seja, o sacrifício de cordeiros representavam a obra e o ministério de Jesus, o evangelho da salvação, e tentaria corrompê-lo, contaminá-lo com mentiras e lançaria a verdade no chão. Então é um poder político-religioso. Como Daniel reagiu quando viu o poder do chifre pequeno perseguindo o povo de Deus e escurecendo a verdade? Daniel está envelhecendo neste momento. Ele está nos seus 80 e ele está tão desapontado ao ver a perseguição que o povo de Deus está passando. Ele disse, eu, Daniel, enfraqueci. Eu estive enfermo alguns dias e espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Isso é Daniel 8:27. Então, o anjo tenta ajudá-lo a entender essas coisas, mas Daniel ele está oprimido por tudo isso. Então, o anjo percebe que Daniel está chegando lá. Ele precisa de algum tempo para descansar, se recuperar e ponderar sobre essas coisas. E o anjo então volta no próximo capítulo e continua de onde parou. Não apenas para explicar o ponto de partida para esses 2.300 dias, mas ele também acrescenta a profecia mais importante sobre a qual Daniel estava orando. Quando o Messias viria. Esse era o anseio no coração de todo crente judeu. Então, você vai para Daniel capítulo 9. E Daniel, você lê todo Daniel capítulo 9. Vamos voltar bem rápido. Daniel está orando. E em sua oração, ele está se perguntando quanto tempo Deus iria lidar com seu povo, porque eles não têm essa relação montanha-russa. Um dos principais propósitos para a nação judaica era demonstrar como Deus salva. Da maneira que ele os salvou do Egito, apesar de eles serem teimosos, nos diz como Deus pode nos salvar apesar da nossa dureza de coração às vezes. Ele nos converte e nos dá aquele coração suave na experiência da nova aliança. Ele os está conduzindo através das pragas, o diabo não quer deixá-los ir. Jesus nos salva da resistência do diabo. Mar Vermelho, batizados na água. Coluna de fogo, batizados no fogo. Eles ficam com fome, pão do céu. O homem vive pela palavra de Deus, eles ficam com sede, a água da viva de uma rocha. Paulo diz, Jesus é a rocha. Toda a experiência dos filhos de Israel está realmente nos falando sobre o plano da salvação. E quando eles constroem aquele tabernáculo no deserto, isso ilustra como somos salvos. E a profanação daquele tabernáculo está representando uma profanação do Evangelho. Creio que todos sabem. Há muita hipocrisia e muita corrupção que está constantemente tentando encontrar seu caminho no cristianismo. É a religião mais dividida no mundo. E isso é porque o diabo está sempre atacando. Então, Daniel começa a sua oração, Daniel capítulo 9, verso 23. E o anjo vem a ele, e o anjo diz, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Isso é bom saber. A velocidade da luz é de 186 milhas por segundo. Velocidade do som, dependendo da pressão do ar, altitude cerca de 700 milhas por hora. Anjos viajam a uma velocidade onde a patrulha nunca vai pegar, porque ele sai do céu no início da oração de Daniel. No cosmos, em algum lugar, ele atravessa o espaço na velocidade do pensamento e chega à Terra no momento em que Daniel termina de orar. E ele pergunta, por que ele veio? E no próximo capítulo, o anjo explica a profecia em mais detalhes. Quanto tempo foi o período de tempo não mencionado anteriormente na visão? Então agora o anjo diz, olha, eu quero te dar mais uma coisa. Você não podia entender antes de desmaiar? Eu vou terminar a minha mensagem e minha missão. E se você olhar em Daniel capítulo 9, lá nos diz, o anjo diz, eu vou começar com o verso 22. Falando nisso, esse é Gabriel, que mais tarde sabemos porque ele vem a Maria, centenas de anos depois, e ele não envelheceu nem um pouco. É bom saber que um dia teremos corpos glorificados assim. E então, Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E se você for para Daniel 9, verso 23, ele diz, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem de Deus. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas. Esta palavra determinada significa cortada. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o seu povo? A nação judaica, certo? Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia
e para ungir o Santíssimo. Quem é o Santíssimo? Tem que ser Jesus, certo? Então ele dá uma hora, e ele diz, sabe e entende? Desde a saída da ordem, ok, aqui está, você pode sublinhar isso. Este é o verso 25, é o ponto de partida para as visões. Tanto para a visão de 2.300 dias, como para a visão dos 490 anos. Então ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Uma semana tem quantos dias? 7. 70 semanas são quantos dias? 7 vezes 7, conta, multiplica 49, certo? Então você tem 7 vezes 7, você tem 49 ou 490 dias, 70 semanas. Agora, um dia em profecia é um ano. Então ele diz que há 70 semanas nesta visão para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, aqui está o ponto de partida. Restaurar e edificar Jerusalém. Depois que eles voltaram para a casa do cativeiro babilônico, o rei da Pérsia dá uma ordem que eles poderiam restaurar e reconstruir Jerusalém a partir desta data, até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Então isso nos diz que 7 e 62 são 69. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso é o que aconteceu no livro de Neemias. Eles reconstruíram o muro em tempos difíceis. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O Messias foi cortado por nós. E o povo do príncipe que há de vir, esse é o poder perseguidor, destruirá a cidade e o santuário. Foi predito que a cidade e o santuário seriam destruídos. Isso é tão claro porque quando essa profecia veio, o antigo templo tinha sido destruído, mas não reconstruído. Então Daniel está dizendo que será reconstruída e destruída novamente. E seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações, abominação e desolação. E ele, voltando ao assunto do Messias, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E é o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso termina o capítulo 9. Voltemos às nossas perguntas e vamos expor à medida que avançamos aqui. Qual foi o ponto de partida dado para as profecias de 2.300 dias e 70 semanas? Ambas as profecias, um ponto de partida. Um é dado no capítulo 8, uma profecia é dada no capítulo 9, mas apenas o ponto de partida está no capítulo 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Agora, isso significa que diz para ungir o Santíssimo, o Messias, o príncipe. Quando Jesus foi ungido? Em seu batismo. Mas chegaremos nisso em um segundo. O decreto de Artaxerxes, o ponto de partida, foi dado em 457 a.C. E o Senhor é bom. Ele realmente nos dá o decreto. Está na Bíblia, em Esdras capítulo 7, verso 7. O propósito do decreto é reproduzir para que saibamos onde está o ponto de partida. E é uma data muito claramente estabelecida na história. Temos muitos registros de cuneiforme e um pouco da história mesopotâmica que nos conta quando esse decreto saiu. Também na história hebraica. Agora, em profecia, quando se fala de um dia, representa um ano. Você pode ver aqui em Ezequiel 4:6, eu designei um dia para cada ano. Se você olhar em Números 14:34, cada dia representando um ano. Alguns de vocês se lembram quando, Lucas capítulo 13, quando os líderes religiosos vieram e avisaram Jesus, o rei Herodes mandou matar João Batista. Jesus respondeu, ele disse, vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios, curarei o povo, hoje e amanhã, e no terceiro dia eu estarei pronto. Bem, isso foi como 6 meses no ministério de Jesus. Ele não prega mais 3 dias, ele prega mais 3 anos. Então, até Jesus usou o princípio um dia para um ano, de modo que, usando isso, se cada dia profético realmente equivale a um ano, e começamos em 457, vamos ver o que acontece aqui. O anjo disse, pergunta 8, se você contar 69 semanas a partir de 457 a.C., você virá o Messias, o príncipe. Isso aconteceu? Agora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Jesus veio na hora certa e é dito que seria ungido o Santíssimo. Então, tenha em mente, você tem 490 anos nesta profecia de 70 semanas, mas isso quebra. Então, primeiro vamos ver os 483 anos. E isso chega até 27 depois de Cristo, se você começar em 457 antes de Cristo. Quando Jesus começou a pregar, sabe o que ele disse? O tempo está cumprido. Do que ele está falando? Ele está apontando de volta a essa profecia que fala sobre ele ser ungido com o Espírito Santo. Então, se você olhar para 483, 843 de 457 a.C., isso chega a 27 depois de Cristo. Agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, esta é uma das datas mais firmemente estabelecidas na história, porque lá o Dr. Lucas foi muito gentil. Ele nos diz, você tem Tibério César, você tem Pôncio Pilatos, você tem Herodes Filipe, você tem Herodes Agripa. Sabemos que há apenas uma vez na história em que todos esses reis se sobrepõem. Então aqui está em 27 depois de Cristo, Jesus vem a João Batista ao Jordão, ele é batizado e o Espírito Santo desce sobre ele, e ele começa seu ministério para ungir o Santíssimo. Jesus nunca fez um milagre até ele ser batizado. Aconteceu na hora certa. E sabe, os judeus deveriam ter sido capazes de identificar bem de perto quando seria seu nascimento, porque eles sabiam que ele não poderia começar a servir como sacerdote até ele ter 30 anos. Basta contar 30 anos a partir de 827. Jesus nasceu por volta de 4 anos antes de Cristo. Então eles poderiam até ter sido usados para calcular isso, mas tudo bem, vamos continuar. Diz, no meio dessa última semana, ele confirmaria a aliança. Então, se você for 3 anos e meio depois de 27 depois de Cristo, o que acontece? O que aconteceria a seguir na profecia? E depois das 72 semanas, então você tem primeiro as 7 semanas, que é quando eles estão construindo o muro e a rua em tempos difíceis. Isso é aos 49 anos, enquanto Esdras e Neemias tentavam reconstruir a cidade e o templo. E diz que depois desse período de tempo, o Messias seria ferido, mas não por si mesmo. Então você tem um monte de cortes acontecendo aqui. Isso nos diz que 70 semanas são cortadas do meu povo. E aqui o Messias é ferido no meio desses últimos 7 anos. Jesus ensina por 3 anos e meio. Depois ele morre na cruz. Diz, ele fará cessar o sacrifício e ele firmará a aliança com muitos por 1 semana. Agora, com todo respeito, eu tenho alguns amigos por aí e eles pensam, bem, aquele que confirma a aliança é o anticristo. Mesmo? De que aliança a Bíblia diz que o anticristo faria com qualquer um? Não há registro. O assunto dessa profecia é a vinda do Messias. Não está falando sobre o anticristo confirmando uma aliança. Jesus veio para confirmar a aliança que ele fez com seu povo, que ele seria aquele, o Messias, para salvá-los de seus pecados. Diz-me no meio da semana. Jesus ensina exatamente 3 anos e meio, é a metade de 7. Ele morre na cruz e o que acontece? Ele faz cessar o sacrifício. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Não só o véu se rasgou, mostrando que não seria mais usado aquele templo, mas o sumo sacerdote rasgou suas vestes, o que eles nunca deveriam ter feito, significando que agora temos um novo sacerdócio. Somos um sacerdócio real, uma nação santa. Porque o véu, segundo Coríntios 3,14, o véu foi tirado em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ainda precisamos sacrificar cordeiros? Não. Então, ele fez com que o sacrifício cessasse, e é interessante que, quando o templo foi destruído, os judeus não tinham um sistema de sacrifício desde aquela época até os dias atuais. Isso foi por causa de Jesus, não dos romanos. Então, diz que exatamente 3 anos e meio depois, ele morre na cruz em 31 a.C., mas temos 3 anos e meio antes que algo significativo e bíblico aconteça. Diz que confirma a aliança pessoalmente. Bem, como ele confirma a aliança novamente, agora que ele foi para o céu? Para quem Jesus diz para seus discípulos pregarem primeiro? Diz, não ireis pelo caminho dos gentios. Espera, eu pensei que Jesus queria que eles fossem a todos os lugares. Não no começo. Quando ele estava na terra, ele até disse isso a essa mulher fenícia. Ele disse, eu não fui enviado senão para a ovelha perdida da casa de Israel. Ele disse à mulher no poço, salvação é dos judeus. Ela queria argumentar, nós sacrificamos em Jerusalém ou no Monte Gerizim. E ele disse que a salvação é dos judeus. Fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O ministério de Jesus era para confirmar a aliança com os filhos de Abraão por 1 semana.
3 anos e meio em pessoa. E então Jesus disse aos apóstolos, como o Pai me enviou, então eu envio vocês. 3 anos e meio. Ele especificamente os fez pregar aos judeus. Não ireis pelo caminho dos gentios, mas antes ides às ovelhas perdidas da casa de Israel. A primeira audiência para os apóstolos foi os judeus. No dia de Pentecostes havia judeus devotos reunidos, e o Espírito Santo foi derramado em 2.000 judeus foram batizados. Alguns dias depois, 5.000 judeus. Eu disse 3.000? Eram 3.000? 3.000, sim. E então, 5.000. Seu primeiro ministério para os primeiros 3 anos e meio depois de Cristo foram apenas para as nações judaicas. Observe agora como Jesus continua a confirmar a aliança. Leia Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada. Qual é essa palavra? Confirmado a nós, pelos que a ouviram. Ele confirma a aliança com a nação judaica 3 anos e meio pessoalmente. Então ele diz, agora eu estou lhe enviando. Não vá para os gentios perdidos, mas vá primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o que acontece depois que eles fazem isso por 3 anos e meio? Muitos acreditam. Também há muita perseguição. Que aviso Jesus deu ao seu povo escolhido? O reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Se eles não abraçassem a verdade, um julgamento terrível viria. Agora, pensando na revelação completa, eu deveria deixar todos saberem que eu sou judeu. A minha mãe era judia e eu digo que isso faz de você um judeu e eu tipo que abracei isso. Então, eu estou dizendo essas coisas para vocês, sabe, 100% acreditando no que eu estou lhes dizendo. E ele diz, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação de quê? O que ele quer? Os frutos. Ele foi para uma figueira sem frutos e o que ele fez? Ele amaldiçoou e secou. E o que vai acontecer se não produzirmos frutos? Leia João 15. Se não permanecermos na videira, corte, queime. Temos que produzir frutos, os frutos do Espírito. Se der fruto, lembra da parábola de Lucas 13? Se der fruto, o homem tem uma figueira em sua vinha e ele diz, não corte. Ele cava em volta dela, ele cultiva, faz tudo o que pode. E diz, se der fruto, bem, se não, você pode fazer o quê? Cortá-la. Então, quem é a outra nação falada por Jesus, que se tornaria seu povo escolhido? Agora você tem que ouvir com muito cuidado. Se você, agora esta é a escritura, eu escrevi isso, ou Paulo escreveu isso, isso é a Bíblia, amigos. Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Novamente, Romanos, isso é Paulo. 2, 28 e 29, escrito por um judeu, porque não é judeu o que o é exteriormente, mas é judeu o que o é no interior. Agora, isso significa que a nação judaica foi abandonada como um povo? Não. Não como um povo, não. Na verdade, Paulo diz que os gentios são enxertados no estoque de Israel. E nós participamos do fruto e da gordura e de todas as promessas que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. Nós, cristãos do Novo Testamento, somos salvos pelas promessas que Deus fez à casa de Israel. Qual é a antiga aliança? Eu farei, aliás, o que é a nova aliança? Eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, para que cada gentio realmente tenha que abraçar a aliança que Deus fez com os judeus. Então, o que acontece 3 anos e meio depois que Cristo morreu? Está na Bíblia. Estevão, um daqueles diáconos que foi cheio do Espírito Santo, ele estava pregando e convertendo a muitos, e alguns dos líderes religiosos se sentiram muito ameaçados e o trouxeram para o mesmo tribunal onde Jesus foi julgado. Ele tentou se defender e eles tapam seus ouvidos. O que significa se os juízes tampam seus ouvidos? Isso não é bom. Eles tapam seus ouvidos, eles rangem os dentes, tiram-no da cidade e o apedrejam. 3 anos e meio depois que Jesus foi retirado de Jerusalém, por meio de um tribunal desonesto e falsamente condenado. A Bíblia diz que tiraram as roupas de Cristo e apostaram. Antes de Estevão ser executado, eles levam suas roupas e as colocam aos pés de Saulo. Jesus morre na cruz e ele diz, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. 3 anos e meio depois, Estevão diz, Pai, não lhes impute este pecado. É um eco de tudo que Jesus fez. Agora eles descontam nos apóstolos. Jesus disse, se eles me odeiam, vão odiar vocês.
E então uma grande perseguição surgiu, e adivinha quem se converte logo após essa experiência? Saulo. Ele se converte, ele se torna Paulo, um dos maiores. Escreve sobre metade do Novo Testamento, um dos maiores convertidos, um judeu, que aceita Jesus. E onde o evangelho vai? Para os gentios. E então você vai para o capítulo 10. Pedro, então, ele leva o evangelho à casa de Cornélio. E Deus diz a Pedro, não chame de impuro o que eu purifiquei, falando da nação judaica. Tenho que me apressar aqui. Pergunta 13. Vocês pensavam que eu estava brincando quando eu disse que ia falar rápido? Eu estava falando sério. Segundo o anjo que falou com Daniel, o que aconteceria no final dos 2.300 anos? Agora vamos para Daniel capítulo 8, aquela profecia das mais longas de tempo na Bíblia. E ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Tudo bem, deixe-me falar com vocês apenas um minuto sobre o que é o santuário. Existiram 3 templos no Antigo Testamento. Teve o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Esdras e Neemias. Também era o mesmo templo que existia quando Jesus esteve lá, que mais tarde foi destruído pelos romanos. Muitos estão se perguntando, quando se fala sobre o templo, será que o templo judaico será reconstruído? Vá à sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Está falando sobre os dias do fim. Agora vá para o verso 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, isso não está longe. E pela nossa reunião com Ele, para conhecê-lo. Pedimos que não sejas abalada em sua mente ou perturbada pelo Espírito ou palavra ou carta nossa, como se o dia de Cristo tivesse chegado. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Por qualquer meio, esse dia não chegará sem que antes venha a apostasia. Apostasia onde? Não no mundo. Já está apostatado. Apostasia na igreja. A verdade será lançada por terra em grande estilo, mesmo entre os professos crentes. E nos diz, então diz, o homem do pecado é revelado, o filho da perdição. Esse é o poder da besta, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok, as pessoas leem isso e dizem, o templo judaico tem que ser reconstruído. Se o anticristo vai sentar, eu concordo que este é o anticristo. Se ele vai sentar no templo de Deus, mostrando que se ele é Deus, temos que reconstruir o templo. A menos que você entenda o que é o templo. Jesus disse, eu destruirei este templo feito com mãos e eu farei um sem mãos. Paulo disse, o que você não sabe, você não sabe. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele nos diz em Efésios, vocês são pedras espirituais. E Pedro diz, estamos sendo edificados. Uma casa espiritual sob o Senhor. Ainda existe um templo na terra? Sim, a igreja. E o poder do anticristo vai reivindicar sentar-se com autoridade sobre a igreja, reivindicando prerrogativas que pertencem a Deus. Todos no mundo cristão estão esperando que eles reconstruam o templo. Eu estive em Israel várias vezes e eu não consigo imaginar um cenário em que o Islã permitirá aos judeus demolir seu terceiro local mais sagrado e erguer um templo judaico ali. Eu não acho que está falando sobre o anticristo sentado em um templo judaico físico. Os judeus não sacrificam mais cordeiros. Eu acho que está falando sobre o anticristo sentado sobre a igreja de Deus, mostrando que ele é Deus. Veja, nós também temos um templo no céu. Cristo é o nosso sumo sacerdote naquele templo celestial, onde ele intercede por nós. Diz, então o santuário será purificado. Agora vamos para essa próxima profecia nos últimos tempos. Então Jesus, você lê em Hebreus, diz, temos um sumo sacerdote que subiu ao céu e ele intercede por nós. O templo na terra, que a Bíblia nos diz, era uma imagem em miniatura de um templo muito real que temos no céu. De volta ao nosso tempo profético, esta é a de Daniel 8, sobre os 2.300 dias ou anos. Se começarmos em 457, que chega até 1844, e você pode estar pensando, o que aconteceu lá? Bem, aqui estão alguns grandes eventos de virada na história. De volta na década de 1830, mais ou menos, um número de cristãos ao redor do mundo, mais proeminente sendo um ministro batista chamado Guilherme Miller, estudando as profecias de Daniel, descobriu nesses períodos de tempo que as profecias estão apontando para algo significativo acontecendo por volta de 1844, e chamaram de o grande movimento do Advento, que não deve ser confundido com a Adventista do Sétimo Dia, porque eles não existiam até 1863. Essa é a década de 1830 e 40, início da década de 1840. Isso estava varrendo o mundo.
Eram padres católicos que ensinavam as profecias de Daniel. Os judeus cristãos estavam viajando. Joseph Wolff e outros ao redor do mundo. Houve um grande renascimento de interesse. Eles disseram, algo grande vai acontecer, porque diz que o santuário será purificado. Duas coisas muito significativas acontecem. Veja, no santuário terrestre, anualmente, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos no dia da expiação e faria a expiação pelo povo. E as pessoas seriam julgadas e passariam por um culto onde foram simbolicamente separadas de seus pecados. Eram purificados dos pecados armazenados espiritualmente ali durante o ano. Bem, Jesus ao longo da história tem servido como nosso sumo sacerdote na capacidade diária. Mas antes de sua segunda vinda, ele entra na fase final. Existem 7 eras da igreja em Apocalipse. Em Apocalipse você tem as 7 igrejas, capítulo 2 e 3. A última era a igreja chamada Igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia significa julgamento das pessoas. Em 1844, Cristo entra na última fase em seu trabalho como nosso sumo sacerdote no julgamento. Quando Cristo vier, ele estará dando recompensas, certo? Eis que eu venho e minha recompensa está comigo. Para ele dar recompensas quando ele vier, deve haver alguma investigação antes que ele venha. Não basta dizer, Senhor, Senhor. Ele vai passar pelos livros? A Bíblia nos diz que os livros estão abertos. Bem, deixe-me ver aqui. Assim você tem 490 anos, e durante esses 490 anos atinge 1810 anos se passam, e essa é a data que o julgamento começa, em 1844, mas não somente Jesus está completando o seu trabalho como nosso sumo sacerdote no céu. O que o anjo disse? 2.300 anos e o santuário seria purificado. Isso é, purificar dos pecados que foram armazenados, e Jesus não terminou com essa obra ou ele estaria aqui. Mas também é uma limpeza dos pecados que infiltraram a igreja na terra. A verdade foi lançada por terra durante a Idade das Trevas. A igreja começou a ensinar que você queima para todo sempre no inferno se você está perdido, queimando eternamente. Eles ensinaram que você morre e vai direto para o céu ou o inferno antes de um julgamento ou uma ressurreição. Eles estavam dizendo que você podia pagar pelo perdão dos pecados, que você podia orar aos ídolos. E mesmo que a Bíblia proibisse isso, que se você confessasse seus pecados a um padre, todos esses batismos que são por aspersão em vez de imersão, você tem todos esses estranhos ensinamentos não bíblicos que vieram para a verdade. E o santuário foi profanado. Temos mais vindo sobre isso. Mas Deus começou um movimento em 1844, onde ele começou a limpar o santuário no céu e o santuário na terra, nomeando seu povo. Agora, sabe, em 1844, foi muito. Eu acabei de rir agora porque eu percebi que alguém está tentando me acompanhar traduzindo tudo isso em espanhol. Prezado Carlos, ele provavelmente é capaz de fazer isso. A primeira mensagem eletrônica enviada em todos os tempos, 1844. Samuel Morrison enviou uma mensagem, o que Deus forjou. Outra coisa aconteceu em 1844. Nos diz que Charles Darwin formulou a sua teoria da evolução durante sua viagem no Beagle. Karl Marx desenvolveu seu manifesto comunista. O nascimento da evolução, o nascimento do ateísmo aconteceu então. Foi aprovado o decreto de tolerância permitindo que os judeus se estabelecessem na Terra Santa. A versão mais antiga da Bíblia, o Codex Sinaiticus, foi descoberto, reafirmando a verdade da palavra de Deus. As ferrovias começaram a explodir ao redor do mundo. A Revolução Industrial, tudo aconteceu, foi tudo durante este período de tempo, e vários grandes movimentos religiosos também aconteceram na mesma época. Um verdadeiro e outro falso. Quando Jesus não veio em 1844, como muitos dos mileritas previram, muitos cristãos se reuniram de todas as origens. E eles disseram, sabe, Deus nunca quis que a igreja fosse tão dividida. Vamos estudar a Bíblia e deixar de lado nossas diferenças e descobrir o que a Bíblia ensina. E eles eram metodistas, batistas, católicos e congregacionais e presbiterianos, e eles disseram, o que a Bíblia ensina? E eles estudaram, e desse avivamento Deus começou a limpar o santuário. Um novo movimento nasceu. E esse movimento agora, do qual faço parte, é chamado de Igreja Adventista do Sétimo Dia, se espalhou para mais de 20 milhões de pessoas ao redor do mundo. É um movimento chamando as pessoas de volta para a Bíblia. E Deus está limpando o seu santuário dos ensinamentos falsificados da Idade das Trevas. Sei que você tem perguntas sobre isso e espero que você as envie. Então, nesta fase final do julgamento, onde Cristo está no céu como nosso sumo sacerdote,
qual será o critério? E quem será o juiz? O que será julgado? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Apocalipse 20, verso 12. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto. Está tudo nos livros, amigos. E diz, são julgados pela lei da liberdade. E em Tiago, capítulo 2, ele menciona 2 dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são chamados a lei da liberdade, não é uma lei de escravidão. É Deus meu acusador no julgamento? Não. Essa é a fase final. O julgamento ocorre antes de Jesus voltar. Quem é este? Apocalipse 12, 9 e 10. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, foi lançado na terra. Ele é chamado de acusador. O acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, assim como este julgamento está ocorrendo no céu, Satanás é o acusador, assim como ele estava acusando Jó diante do Senhor, ele estava acusando Zacarias, o sumo sacerdote, diante do Senhor, ele nos acusa. E quando oramos, Jesus aponta para as nossas orações e diz, seus pecados estão debaixo do sangue. Eu terei que enfrentar o julgamento pré-advento sozinho? Qual é a promessa? Se alguém pecar, temos um advogado para que o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Mas a última pergunta. Se Jesus é o seu advogado no julgamento, ele promete ganhar seu caso. Ele nunca perde um caso. Se você entregar sua vida a ele hoje, ele colocará seus pecados sob o sangue. Nós estamos vivendo a última fase da história do mundo. Vamos inclusive falar sobre a América na profecia durante esse seminário. Então você não pode perder esta última semana de apresentações, amigo. Mas eu gostaria de orar por você antes de encerrarmos para que você convide Jesus para ser seu advogado de defesa. Pai do céu, é incrível como vemos com que precisão as profecias da Bíblia foram cumpridas em relação à primeira vinda de Cristo. Ele veio na hora certa. E o Senhor prometeu, eu virei outra vez. Senhor, acreditamos que estamos vivendo na geração que testemunhará isso. Ajuda-nos a estarmos prontos. Nos rendemos totalmente a Ti e eu oro para que todos aqueles que estão assistindo ajudem outros a se prepararem também. Que possamos tomar essa decisão de vir a Jesus e depois irmos por Jesus, porque o tempo é curto. Por favor, nos ajude, nos abençoe agora e agradecemos com sua presença. Em nome de Jesus. Amém.